Meus caros, parece obra de ficção, mas não é. Engenheiros do Partido Comunista Chinês ajudam Hamas a construir túneis e acabam presos em Gaza. Olha isso, matéria da Revista Oeste. O partido tem experiência nesse tipo de construção e os integrantes dispõem de experiência em engenharia subterrânea. Vejam só, hein? Esses bandidos estão presos na obra porque o grupo terrorista islâmico precisa de braços para reparar a construção, que são alvos de fortes bombardeiros israelenses. Isso daí foi divulgado numa emissora de televisão de Taiwan. E eu vou começar, né, trazendo essa notícia e, ao mesmo tempo, Adrilles Jorge, para a gente dar uma chacoalhada aqui, vamos colocar a notícia do Premier de Israel, que diz que o Hamas recusou oferta de combustível para o hospital Al-Shifa. A unidade de saúde da faixa de Gaza suspendeu as operações depois que o último gerador ficou desabastecido. E colocar para você o seguinte, Adrilles, essa guerra ela é completamente assimétrica e ela tem forças que estão muito além daquela região da faixa de Gaza. Existem bilionários e interesses bilionários ao redor de todo mundo financiando a faixa de Gaza e o Hamas, meu caro. Eu acho que a gente está vendo aí uma simbiose perfeita no mau sentido do termo, entre a esquerda mundial e o radicalismo islâmico, né? Isso não sou eu quem diz, alguns ex-radicais islâmicos falam. A esquerda é usada para o radicalismo islâmico para seus fins. E a esquerda acha que o radicalismo islâmico serve a seus fins. A esquerda radical, a extrema esquerda, todo mundo sabe que ela tem associações com o crime organizado. Todo mundo sabe que ela tem associações com o PCC, com as Farc, com as quadrilhas narcotraficantes. Ou seja, existe um imbricamento. Não é à toa que o crime organizado aplaude, é complacente e celebra a esquerda, porque a esquerda acha que o criminoso é uma espécie de revolucionário social. Isso eu não estou dizendo, gente, não é teoria da conspiração. Isso está lá no Marquise, quando ele fala de lumpen proletariado, é o cara que não sabe, que é um marginal, que não sabe, que é espoliado pelo capitalismo, e aí, eventualmente, vai ter que tomar uma consciência de classe até se tornar um criminoso. Tá lá na fala lá esqueci o nome dela agora, que fala, aquela filósofa, a Márcia Tiburi, que falou que existe uma lógica no assalto. E aí, o radical islã, que é tão insano quanto, só por outras razões, se utiliza dessa esquerda que tem essa criminalidade incrustada dentro do seu bojo, para estabelecer exatamente o fim daquilo que ele chama de cultura ocidental, enfim, que é infiel. Ou seja, então, quando o PCC ajuda o Hamas, não é nenhum tipo de susto para ninguém. Quando o governo russo, quando o governo chinês entra nessas negociações para dar amparato a grupos terroristas como o Hamas, para melhorar os túneis, para estabelecerem que eles eventualmente possam ter... Ou seja, é uma guerra assimétrica de um poder, e um poder, diga-se, esse pseudo-progressismo, esse esquerdismo, esse marxismo cultural, como você bem queira entender, você pode resumir isso tudo em simplesmente falando que é uma esquerda mundial, se alia ao radicalismo islã para um projeto de poder mundial, quer seja da esquerda mundial, quer seja esse princípio de globalismo, um socialismo, uma espécie de socialismo em parceria com a oligarquia capitalismo para tomar conta do mundo, quer seja o Islã, que quer exatamente impor pela jihad, pela guerra espiritual, a guerra concreta, absoluta, o domínio. Islã significa submissão, ou seja, a submissão de todos os povos ao islamismo, um querendo comer o rabo do outro. Ou seja, a esquerda acha que vai suplantar o islamismo, e o islamismo acha que vai suplantar o esquerdismo. Só que um se beneficia. E, enquanto isso, a questão que se coloca, para não ficar só no tom abstrato, nessa guerra de poder, nessa articulação de poder absolutamente mefistofélica entre essas duas correntes, a esquerda mundial e o islamismo radical mundial, pessoas morrem, mulheres são estupradas, pessoas são assassinadas na frente dos pais. Ou seja, então essa guerra assimétrica está no judiciário, está dentro da grande mídia brasileira e mundial. Então não é à toa
que tem gente falando de exterminar o Estado de Israel. Não é à toa o antissemitismo, não é à toa que a Globo e outras grandes mídias do Brasil e do mundo promovem exatamente essa falsa equivalência entre Hamas e Israel. Então você tem o esquerdismo incrustado nas mídias, no judiciário, na inteligência brasileira e mundial, e você tem o radicalismo islâmico que se casam. É o casamento de Satã com Lúcifer. Um querendo, volto a repetir, arrebentar com o outro. Um querendo se servir do outro. E quem se arrebenta nessa história inteira, a gente está vendo aí a população de Israel, que tem mulheres estupradas, pessoas mortas, pessoas torturadas, pessoas sequestradas. Eu tenho um vídeo aqui, aproveitando isso que a Duda colocou, para compartilhar com vocês, que mostra mais ou menos a dinâmica do Hamas com a sua população da faixa de Gaza. Vamos colocar para vocês aí. חמאס עושה עם סיוע הומניטרי. אנחנו מדברים על סוף השבוע האחרון, דרום רצועת עזה, כפי שרואים בסרטון הזה שהגיע לידינו מאותו אזרח, ואנחנו רואים כאן שוטרי חמאס מכים בברוטליות ובאכזריות אזרחים פלסטינים שהגיעו למשאית סיוע כדי בעצם לקבל מזון, כאשר לפי אותו מקור שהעביר לי את התיעוד על זה, אחרי שהשוטרים היכו את התושבים, הם לקחו את תכולת המשאיות הללו לשימוש חמאס והזרוע הצבאית שלו, סוג של אינדיקטור. פה מדובר במזון. Não sei se vocês conseguem ver, mas os terroristas do Hamas impedindo a população de ter acesso aos alimentos que estavam sendo distribuídos naquela região, espancando as pessoas, né? E a gente sabe o que um grupo terrorista é capaz de fazer depois do dia 7, e acho que ficou muito claro para todo mundo. Mas eu queria ainda frisar o que está acontecendo. Vejam só, hein? Forças israelenses encontram livro de Hitler em base do Hamas. Exemplar do Minha Luta, Mein Kampf, estava com tradução em árabe. Saiu na revista Oeste também. A descoberta ela foi feita na manhã deste domingo, dia 12, pelas Forças de Defesa de Israel, FDI. De acordo com a cooperação, a cópia tinha essa tradução para o árabe e fazia parte dos pertences de um dos integrantes do Hamas. Ainda, segundo as autoridades, esse exemplar surgiu em um local que ajuda a mostrar mais uma vez como os terroristas usam a sociedade civil palestina para se esconder. Ele estava num quarto de criança que servia como um bunker para os criminosos. O livro foi descoberto, abre aspas, entre os pertences pessoais de um dos terroristas, apresentando anotações e destaques. De novo, abre aspas, o Hamas abraça a ideologia de Hitler, o responsável pela aniquilação do povo judeu, segundo as Forças de Defesa de Israel. E, ao mesmo tempo, meus caros, aqui eu vou fazer um paralelo para vocês analisarem com o Brasil, aqui do nosso ladinho, tá? Então isso está acontecendo no Oriente Médio e aqui do nosso ladinho, à luz do dia, o PCO, Partido da Causa Operária, vende camisas do grupo terrorista Hamas à luz do dia. Eles também vendem adesivos contra o genocídio do povo palestino e bandeiras e cartazes pelo fim de Israel, Adrilles Jorge. Desmutei aqui. Ô Marco Antônio, eu acho que o momento que a gente está vivendo no mundo nunca foi de tão pouca complexidade, tá? Nunca foi de tão pouca ambiguidade. Nunca foi tão fácil identificar. Talvez a Segunda Guerra Mundial tenha tido um período tão fácil de identificar o que é o bem, o que é o mal. Por óbvio. O Hamas flerta com ideias nazistas, antissemitistas. E ele fala de maneira aberta que quer exterminar a população judaica, quer exterminar a população cristã. Nem é só o Estado de Israel, quer acabar com o Estado de Israel, e não importa se tortura, se mata. Para eles, assim como os nazistas, com essa perfeita simbiose do mal, você pegar um judeu e estuprar uma mulher, matar, degolar uma criança, para eles não é nada. Porque os judeus são menos que nada, assim como pensavam os nazistas. E você tem essa guerra, como você falou, assimétrica do ponto de vista de narrativa, mas é uma guerra óbvia do bem contra o mal também. Alguém que quer exterminar seu povo, você está se defendendo. E você tem esse povo maligno do Hamas, que usa escolas, usa as crianças, usa pessoas, impede que a ajuda humanitária chegue a essas pessoas, impede que essas pessoas saiam do norte para o sul de Gaza. Ou seja, usa
a ajuda humanitária para construir foguetes, para construir armamento, para adquirir mais estrutura nos seus túneis para subsidiar. Ou seja, tira comida da boca do povo, usa hospitais como escudo humano. Ou seja, porque é uma guerra, Israel está cometendo crime de guerra, está matando civil. Qualquer guerra, infelizmente, morrem civis. Se você quer estabelecer o fim dessa guerra, você teria que ter a rendição completa do Hamas e você teria que ter o quê? A grande mídia mundial pedindo o Hamas para que liberassem os sequestrados israelenses. Porque sequestro é um crime bárbaro. Você está torturando a pessoa, tirando a pessoa da sua privacidade. Ou seja, é o mal absoluto, total e restrito, que é o Hamas, contra o bem. Mas o que acontece no mundo com essa esquizofrenia? Eu chamo da tribo do Enem. É a tribo do Enem. São as crianças doutrinadas desde cedo nas escolas, aqui no Brasil e também no mundo, nesse movimento educacional pseudo-progressista, sócio-coletivista, sócio-construtivista, esquerdista, mais uma vez, para sintetizar isso tudo, que se ensina completamente uma deturpação da realidade em nome de uma hegemonia de poder de esquerda. Você percebe? O criminoso fica bom, o patrão é terrível, Israel é um Estado genocida, sendo que é a única democracia liberal do mundo. O Estado Islâmico, o Hamas, o Hezbollah são movimentos legítimos. Isso é incrustado na cabeça de crianças que se transformam em adolescentes, que vão vão ser universitários, vão se transformar, sei lá, em cientistas sociais, sociólogos, jornalistas, que vão expor, por sua vez, essa visão deturpada. Isso é sintoma da ocupação da esquerda no mundo há décadas. Você não perceber a realidade em frente aos seus olhos. Você não perceber que o grupo Hamas, que usa a população como escudo, que tortura mulheres, que estupra mulheres, que mata idosos, filhos na frente dos pais, que queima famílias inteiras, é a personificação do mal, e você não perceber que Israel está unicamente se defendendo. E mais, essa geração Enem no Brasil faz o quê? Joga na Paulista, nas ruas do Brasil inteiro, pessoas vendendo bottoms, camisetas, bandeiras do Hamas. E o nosso judiciário não faz rigorosamente nada. Esse mesmo judiciário que prende mulheres por estarem rezando em frente a quartéis generais, em nome da democracia e da liberdade, chama elas de terroristas, porque entrou no Congresso Nacional fugindo de bomba de explosão moral, não faz nada. Frente a gente que defende o terrorismo explícito, defende degoladores de crianças e estupradores de mulheres. É isso por quê? Porque o judiciário também está aparelhado por aqueles que são de esquerda. 90% do Supremo Tribunal Federal foi colocado lá por Lula e Dilma. Então a gente está numa situação absolutamente paradoxal na história da humanidade. Nunca foi tão fácil identificar o que é o bem e o que é o mal. Mas o mal vence. Porque a narrativa do mal e a narrativa de esquerda, sinto muito. O que eu posso fazer? Uma pessoa que fala que o Hamas é bom e o Israel é mal, para mim é mal. É a esquerda que faz isso no Brasil e no mundo. E essa narrativa, em nome do mal, está vencendo. É isso que é mais assustador na história do planeta Terra. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.